Produção, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nesta videoaula. No início do projeto fotovoltaico, nós precisamos levar em consideração qual a inclinação correta que nós devemos implementar em nosso projeto fotovoltaico e, após sabermos qual é a inclinação correta dos nossos painéis fotovoltaicos, dos nossos módulos fotovoltaicos, é de fundamental importância descobrir se teremos condições de sombreamento em algum momento do ano. Então, essa videoaula nós trataremos, além da inclinação do painel fotovoltaico, como saber qual a inclinação correta do painel fotovoltaico, que é em função da latitude. Além disso, nós iremos descobrir qual é a distância mínima entre esse ponto e esse ponto, para que nós possamos posicionar os painéis fotovoltaicos corretamente e evitar condições de sombreamento que vai ocorrer no pior momento, no solstício de inverno, quando o sol estiver mais baixo no céu. O primeiro método que nós vamos descobrir qual é a inclinação do painel fotovoltaico é utilizando os dados do CRECESB, que nós já vimos anteriormente. Eu consigo fazer o cálculo da inclinação, que nós costumamos chamar no mercado de tilt, do painel fotovoltaico, utilizando o Sandata do CRECESB. Basta que eu verifique esse ponto aqui da tabela que o CRECESB me dá para determinada região. Nesse caso aqui eu estou tendo como referência, como exemplo, a cidade de Piracicaba. O próprio CRECESB me passa aqui em várias condições, se eu quiser utilizar o cálculo para hora de sol pico, ângulo igual à latitude, maior média anual e maior mínimo mensal. Como nós vimos nas aulas anteriores, nós vamos utilizar para sistemas conectados à rede a maior média anual, ou seja, a inclinação que nós devemos utilizar para essa localidade aqui estará aqui, ó, o próprio site do CRECESB, o próprio Sandata já me dá esses dados, ou seja, ele nos dá qual é o ângulo correto que nós devemos utilizar nesse projeto na cidade de Piracicaba, se for um sistema conectado à rede. E se o sistema não for conectado à rede, for um sistema isolado, autônomo, por baterias, percebo que eu tenho aqui uma inclinação um pouco maior, de 28 graus para o norte, enquanto que um sistema conectado à rede, 22 graus. Eu já expliquei anteriormente, mas não custa falar novamente. Eu tenho essa diferença aqui porque, nesse caso, o ângulo é maior, porque para sistemas isolados com bateria, como eu não tenho a rede que vai me dar o suporte nos momentos de menor intensidade de radiância, que seria no caso no solstício de inverno, no sistema fotovoltaico eu vou projetar o meu sistema de tal forma que ele produza mais energia no pior dia do ano, que teoricamente, pelo menos com relação à irradiação e à altura do Sol na abóbada celeste, é o solstício de inverno, aproximadamente no dia 21 de junho. Portanto, é por isso que o painel fotovoltaico fica um pouco mais inclinado. Ele fica mais inclinado ao norte, porque ele quer captar o máximo de energia, ou seja, ele está praticamente a 90 graus com os raios solares no pior dia do ano de irradiação solar, que seria no solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano. Nós levamos em consideração isso para projetar os sistemas isolados. Essa é a razão pela qual o ângulo é maior. Já no sistema conectado à rede, nós pensamos na maior média anual, ou seja, nós queremos gerar o máximo de energia possível e, consequentemente, abatermos valores da nossa conta de energia e diminuirmos o nosso retorno financeiro do sistema conectado à rede, que nós conhecemos como payback, que nós veremos com mais detalhes um pouco à frente nesse treinamento. Já o segundo método é o método que nós utilizamos fórmulas. E nós temos duas fórmulas básicas. São fórmulas, inclusive bem simples. Para sistemas fotovoltaicos on-grid ou grid-tie ou conectados à rede, eu vou utilizar uma inclinação de painel que vai ser essa fórmula bem simplesinha aqui. 3,7 mais 0,69 vezes a latitude. Basta eu substituir a latitude do local onde será efetuado o projeto fotovoltaico, que eu vou conseguir a inclinação dos meus painéis.
Já no caso de sistemas isolados, off-grid ou autônomos, sistemas com baterias, a fórmula é um pouco diferente, mas também em função da latitude. Nesse caso será a latitude mais a latitude dividido por 4, ou seja, basta eu pegar o valor da minha latitude, divido por 4 e somo com o valor da latitude. Eu consigo a inclinação dos painéis fotovoltaicos para sistemas isolados. Percebam que são fórmulas diferentes para sistemas isolados, autônomos e sistemas conectados à rede. Vamos fazer um comparativo entre o cálculo nos dois casos, no caso de um sistema conectado à rede e no caso de um sistema autônomo. O cálculo é bem simples. Bom, o exemplo é um sistema que vai ser instalado na cidade de Campinas, interior de São Paulo. A latitude de Campinas é 22,9 graus sul. Bom, primeiro para um sistema fotovoltaico isolado ou autônomo. A fórmula, como eu já disse anteriormente, é essa. A inclinação dos painéis é igual à latitude mais a latitude dividido por 4. Se eu substituir a latitude de Campinas, que é 22,9 graus, na fórmula eu vou 22,9 dividido por 4 e soma 22,9. Isso vai me dar 28,6 graus, aproximadamente 29 graus. Perceba que para um sistema isolado, eu precisaria na cidade de Campinas de aproximadamente 29 graus de inclinação. Já para um sistema conectado à rede, e aqui nós vamos fazer um paralelo entre ambos, vocês vão perceber que é um pouco diferente esses valores. A inclinação dos painéis, eu vou utilizar a fórmula que eu já passei anteriormente, vai ser 3,7 mais 0,69 vezes a latitude local. Substituindo 22,9, que é a latitude de Campinas, na fórmula, eu tenho 3,7 mais 0,69 vezes 22,9. Como eu multiplico primeiro, eu vou multiplicar 22,9 vezes 0,69 e o resultado eu vou somar com 3,7 e eu vou encontrar a inclinação dos painéis para os sistemas conectados à rede. Fazendo essa conta aqui, eu chego a esses dados. A inclinação dos painéis é de 19,5 graus, ou seja, aproximadamente 20 graus. E aqui nós já conseguimos fazer uma avaliação entre um sistema e outro. Percebo que se o sistema for isolado por baterias, a inclinação do meu painel é maior, de 29 graus. Já se o sistema for conectado à rede, eu vou utilizar uma inclinação um pouco menor, de 20 graus. E isso, volto a repetir, é porque no caso do sistema isolado, eu tenho como preocupação o pior dia do ano, que é no solstício de inverno, quando o sol está mais ao norte. Portanto, eu tenho que inclinar um pouco mais o meu painel. Agora que nós já conhecemos como calcular a inclinação dos painéis fotovoltaicos, que nós conhecemos como tilt do painel fotovoltaico, nós já temos dados suficientes para saber se vai ocorrer algum tipo de sombreamento e para que possamos tomar as precauções necessárias para que esse sombreamento não afete a eficiência do nosso sistema fotovoltaico. Portanto, agora chegou o momento do cálculo do espaçamento mínimo entre os strings. Esse projeto aqui é um projeto que nós fizemos na cidade de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. É um hotel, um projeto da Blue Sun do Brasil. Nesse hotel aqui nós fizemos um espaçamento mínimo entre os strings, percebam? Cada uma dessa fileira de painéis é um string. Eu preciso saber qual a distância entre esse ponto e esse ponto do string seguinte, entre esse ponto e esse ponto do string seguinte. Percebam que nesse caso aqui, nós estamos aqui muito próximo do solstício de verão, quando nós capturamos essa imagem aqui por drone. Ou seja, o sol está muito alto no céu. Próximo ao meio-dia, que foi aproximadamente o horário que nós capturamos essa imagem, percebo que praticamente o painel fotovoltaico não projeta sombra. Por quê? Porque o sol está bem alto, está mais ou menos nessa posição aqui, ó.
Então, obviamente, o painel fotovoltaico não projeta muita sombra. Já quando nós estivermos no solstício de inverno, a situação vai ser outra. O sol vai estar bem mais baixo e, obviamente, nós teremos uma sombra que vai ser projetada sobre o painel fotovoltaico, sobre o string seguinte. E nós temos que, dessa forma, calcular para o pior dia do ano, que é no solstício de inverno, quando o sol estiver mais baixo ao meio-dia, qual é a sombra que vai ser projetada para que possamos calcular a mínima distância entre os strings. Para que o treinador possa visualizar melhor o que eu estou dizendo, eu vou mais uma vez utilizar o recurso do software para que possamos analisar a sombra no solstício de inverno e no solstício de verão. Vamos lá. Muito bem. Com o recurso desse software, nós vamos simular duas situações anuais de posicionamento do Sol. Essa primeira situação é o solstício de inverno. Estamos aqui simulando, aqui é o Sol, tá? Estamos simulando aproximadamente o dia 21 de junho, onde nós temos o solstício de inverno. Nesse caso aqui nós estamos fazendo a simulação para a cidade de Limeira, que está aproximadamente 22 graus e meio sul de latitude. Nesse caso aqui, percebam que o Sol ele projeta a maior sombra possível. Por quê? Porque nesse dia do ano, aqui para a cidade de Limeira, o Sol vai estar aproximadamente no meio-dia a 44 graus do horizonte. Esse ângulo aqui, ó, tá? É de aproximadamente 44 graus. Ou seja, o Sol vai gerar uma grande sombra. Quando nós fazemos o cálculo para descobrir qual o sombreamento e para, obviamente, descobrir qual é a distância mínima que nós devemos manter entre os strings, eu vou levar em consideração esse dia, o solstício de inverno, dia 21 de junho. Percebam que à medida que eu estou indo aqui ó, agora, 15 de julho, 15 de agosto, perceba que o sol está subindo, não volta a repetir, sempre para o meio-dia. 15 de setembro, 15 de outubro, 15 de novembro, 15 de dezembro e o solstício de verão. Perceba que o sol está bem no zênite, bem acima da cabeça do observador, nesse caso aqui. Voltemos aqui para o solstício de inverno, dia 21 de junho. Percebam que a sombra, verão, inverno. Observem a sombra. Aqui nós estamos no inverno, no solstício de inverno, solstício de verão. Perceba que eu tenho a maior sombra no solstício de inverno, verão, inverno. Percebam que eu tenho a maior sombra nesse ponto aqui, aproximadamente no dia 21 de junho. A maior sombra projetada é nesse dia, portanto, que nós vamos fazer o cálculo, quando o sistema fotovoltaico vai gerar a maior sombra. Se nós calcularmos, obviamente, para esse dia, certamente para todo o restante do ano, quando a sombra será menor, obviamente nós não teremos sombreamento também. Portanto, finalizando, o nosso cálculo será embasado no solstício de inverno, dia 21 de junho.